Seja bem-vindo a mais um podcast Advisor Tech da Tecnovix. Hoje, mais uma vez, com um convidado especial, Fernando Xavier, que está nos dando a honra aqui de mostrar um pouco do dia a dia de um advisor de C-Levels e como é essa estrutura, né, de estar durante esse processo e a gente está fazendo uma visão, né, desse mundo do advisor. E isso, para mim, tem sido uma oportunidade. Quero agradecer aqui mais uma vez o seu tempo. Eu sei que sua agenda é bem comprometida, mas aproveitando para quem está nos ouvindo, fala mais quem é o Fernando, de uma forma geral, o que o Fernando faz. Ok, vamos lá. Obrigado pela oportunidade. De novo, a Denis aqui está com você. É uma grata satisfação, uma honra estar com você aqui falando sobre esses assuntos que são importantes a gente levar para mais pessoas. Eu sou Fernando Xavier, consultor, mentor e conselheiro de executivos, C-Levels e grandes empresas. E um dos maiores desafios hoje, na verdade, é você trabalhar exatamente nesses níveis de corporação e trabalhar valores, princípios, propósitos desses profissionais. Você falou no tema legal e dentro de uma estrutura desses desafios, hoje nós vamos entender um pouco mais como é esse processo interno, né? Porque às vezes a gente está falando aqui de palavras que às vezes uma empresa não consegue entender na prática, porque às vezes ela não tem uma estruturação, né, de um sistema de governança, enfim. Mas como a empresa, assim, no geral, ela entende que o Fernando ou essa atividade, essa função do advisor existe. Qual é o momento específico que ele entende? Cara, eu preciso de um conselheiro externo. Você já me falou um pouco, mas eu gostaria que você explicasse para a audiência como que as pessoas entendem que precisa de uma pessoa. Você me usou um termo uma vez chamado neutra, né? Tipo, que não tá ali dentro do processo. Explica para nós o que é esse papel desse conselheiro que você é hoje dentro das organizações. Ok, vamos lá. Na verdade, o desejo, ele nasce, né? Como eu sempre falo, o desejo de querer. A gente precisa descobrir qual é o desejo de querer das empresas e dos profissionais. A maioria das empresas, esse trabalho ele tem sido muito executado com grandes empresas, porque essas grandes empresas elas já perceberam qual é a importância de você desenvolver os seus C-Levels dentro das suas organizações. Fazer com que essas lideranças sejam lideranças mais assertivas, mais prestativas, mais humanizadas dentro de todo o processo. Então, isso nasce de um desejo de querer dessas empresas entenderem, poxa, para onde a gente quer chegar? Para onde a gente quer ir, de fato, hoje? Qual é o tamanho que a gente quer chegar? Então, essas empresas, hoje, elas começam a desenhar o seu planejamento. Por exemplo, a maioria das empresas que eu trabalho hoje, ela já tem um planejamento de trabalho, perspectiva, Denis, para 2030. Certo. Já hoje. E depois 2035 e 40. Ou seja, então, são essas as empresas que têm essa visão de futuro, que percebem a importância de ter, né, um advisor dentro do processo. Porque essa trajetória, de novo, eles querem entender o estado atual e o estado desejado. E o que eles precisam fazer para chegar até lá de forma assertiva. Eles querem crescer com musculatura, com força, né, até chegar em 2030, 2040, com muita energia. Então, para isso, eles percebem a necessidade, a importância da contratação de um profissional para desenvolver as suas lideranças ao longo do processo. Legal. E essa visão de futuro que você diz, ela está alinhada a uma estruturação quando nós falamos aí sobre governança, nós falamos sobre vários aspectos do dia a dia, e inclusive nós vamos entrar nesse assunto logo após, de como que é essa jornada, né? O dia a dia de uma reunião, ou até mesmo, só para a gente que está do lado de cá, né? A gente às vezes acredita que a pirâmide da empresa está aqui no estratégia, tático, operacional, mas como que a visão dessas empresas, olhando com essa visão de advisor e até mais. Eu sei que nós somos amigos e você já me contou, e tem uma questão cultural ainda no meio disso tudo. Porque às vezes você está numa unidade de negócio que é aqui no estado, que você está em outro Londrina, você está em outro estado. E como que é essa visão de futuro?
Legal. Essa função, basicamente, como é que ela funciona hoje na prática, né? A gente chama de Advisory Board, né? Ou seja, é um consultor consultivo, um conselheiro consultivo. A ideia é que, tendo uma visão externa de um profissional que não está no dia a dia, porque no dia a dia a gente acaba que não percebendo a rotina. Okay. E muitas vezes o processo, né, a rotina diária, acaba engolindo Mas quando você uma diz, série de ações. quando você diz rotina, traga de uma forma mais simples, assim, qual é a rotina de um C-Level? De uma forma, assim, resumida, o dia dele, o dia a dia na dele. semana, assim, o que ele faz hoje? Tá, hoje um Pega profissional... umas 3 organizações que você atende hoje. Tá, assim, mais hoje um profissional desse nível, né, ele tem ali que ele se organiza entre reuniões diárias, ok, né, reuniões diárias, e que são muitas reuniões. Então, Sim. Uma das grandes habilidades que a gente desenvolve com ele é como ele pauta a agenda dele ao longo do dia. Tipo, né? quando você fala pautar, é como ele se organiza. Tipo, como ele se organiza. Qual a reunião que eu vou participar? Quais brigas eu devo entrar? Porque eles têm que escolher as brigas que eles vão entrar. Porque são muitas... Um C-Level hoje dentro de uma empresa, ele é uma pessoa bastante requisitada. Então, ele tem que se dividir entre reuniões... né? E entre que está no processo como todo, ainda dentro do estratégico, mas ainda dentro do estratégico, ele precisa entender como é que ele ajuda as equipes. Então, um dos grandes papéis hoje do C-Level é como ele ajuda a sua estrutura, como ele suporta a sua estrutura, né, abaixo, os seus liderados, no processo como um todo. E ainda como ele atinge a visão de futuro dos indicadores que você falou, né? E ao mesmo tempo, ele tem que lidar com os stakeholders, ou seja, porque você tem reuniões de conselhos. Então, eu vou dar um exemplo hoje de reuniões. Reuniões de governança hoje, elas acontecem mensalmente, nesse nível de executivos, do comitê executivo da companhia, o presidente e os diretores. Okay. Mas ele se estende, esse mesmo modelo de governança, ele se estende ao longo das semanas, ele se estende para as outras áreas, para as outras lideranças. Algumas vezes ele se organiza para se posicionar, estar nessas reuniões. Mas qual é a ideia desse modelo? Essas reuniões elas vêm acontecendo ao longo das semanas para ela finalizar numa reunião mensal com um documento que a gente chama de um one-page report dentro de uma única reunião onde a gente vai apresentar os dados. Então, você tem que ser muito objetivo, muito assertivo nessa reunião. Então, ao longo das semanas, você vem digerindo o que vem acontecendo para quando chegar nessa reunião, você ser o mais rápido, mais assertivo possível na reunião. E uma pergunta que não quer calar, assim, é curiosidade minha, né? Como tratar o ego desses C-Levels, que eles são pessoas de grande poder, né? Você estava me citando num bloco anterior que você, né, tinha uma companhia de 20 mil funcionários. Como tratar essa situação para você chegar para ele, ou até mesmo dar um direcionamento para ele, falar assim, olha, tá errado, isso não é assim, você tem que mudar esse processo. Como ele confia em você? Tá. Bom, para complementar essa tua fala anterior e entrar nessa da confiança, né? Esse processo ele não termina ali nesse modelo de reunião de governança. Porque a cada 2 ou 3 meses você tem que fazer uma apresentação para o conselho da companhia, que são os acionistas da empresa. Então, o que eu entendo, Adenis, uma das grandes dificuldades, que o primeiro passo é eu entender as dificuldades desses C-Levels. Porque, veja, eles são responsáveis por equipes gigantes, muitas vezes. Né? Eu estou falando desse exemplo, eu dei de uma empresa de 20 mil funcionários. Mas, por exemplo, nós estamos falando de empresas como o BRF, Sadia Perdigão, são empresas que são mais de 90 mil funcionários. Então, você imagina o nível de responsabilidade que esses C-Levels têm nesse processo como um todo. E como ele enxerga você? Ele existe uma ordem executiva que fala, olha, você precisa sentar com o Fernando e agora entrar nesse processo aqui, ou ele mesmo te dá, ele vem em busca de ajuda, porque é essa visão que às vezes eu quero entender, até para a audiência entender, né, como ela, ou você mesmo entender, como eu vou precisar, em qual momento da minha vida, né, eu vou chegar nessa situação, ou se eu já estou passando por essa situação por um tamanho de uma empresa menor, mas como se chega até isso? Isso passa por um processo que a gente chama de você pode ter 2 tipos de motivação. Ou essa motivação ela é interna, parte de você, né? O profissional ele tem um desejo de querer se desenvolver,
ele percebe que ele precisa se tornar um profissional melhor, que ele quer galgar novos níveis dentro da companhia. Obviamente, ele já percebeu que existem empresas que têm o seu processo de gradação de carreira dentro da companhia. Então, ele já percebeu isso. Então, entendi. Antigamente, no passado, as empresas eram teoricamente responsáveis em investir nesses profissionais. Mas isso já mudou. Hoje é o próprio profissional que tem que partir para o desejo de querer, de mudar, de evoluir. Mas lógico, então isso, como eu disse, isso é uma motivação interna. Okay. Mas existe a motivação externa, que é da própria empresa. Então a empresa ela decide, fala assim, olha, nós vamos mudar os processos internos, nós vamos trazer um processo de transformação cultural para dentro da nossa empresa e para isso a gente vai trazer profissionais que vão nos auxiliar na construção e metodologias nesse processo como um todo. Legal. E aí você me perguntou sobre confiança. Como é que a gente constrói essa confiança? Na verdade, o primeiro passo é ajudar o profissional a entender quem ele é. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu faço para o Denis, faço para todo mundo. A pergunta é, como é que você se percebe no processo? Como é que você é visto? Você já se perguntou, Denis, como é que as pessoas te percebem no processo? Porque entre o que você projeta e o que as pessoas percebem de você, existe um abismo. Você projeta o que vem de dentro de você. É um desejo que vem do seu coração. Mas não necessariamente como as pessoas te percebem. Exato. Então, quando eu faço o primeiro isso, papo com o C-Level, o executivo, eu faço essa provocação para ele. Me diz, como é que você acredita que você é percebido no processo? Legal. E na grande maioria das vezes ele não sabe. Ele não consegue enxergar isso. Ele fala, eu não sei, porque eu nunca percebi. E aí vem essa questão de trabalhar o ego, a vaidade e os processos. E dentro dessa estrutura, existe também um mercado interno que acabou que, na sua experiência, né? Com 28 anos, você já estava liderando uma grande companhia, como você trouxe. Mas na carreira profissional, existe também um paralelo das empresas, sei lá, aquelas grandes consultorias, KPMG e tal, enfim. Existe uma visão assim, olha, nesse mercado, você vai lá, igual você falou, Denis, a gente se conversa, né? Eu tô no lugar tal, amanhã tô no lugar tal. Ou seja, você tá em mesas que se conecta com essas pessoas e essas pessoas acabam entendendo o que você faz. Como é esse seu dia a dia? Fala para mim assim, como que é que esse discovery dessa necessidade? Porque às vezes a gente tá falando aqui até com a audiência, às vezes as pessoas nem sabem que existe isso. Verdade. Esse modelo de advisor, ele é um modelo relativamente novo no Brasil, né? É um modelo já muito aplicado em países da Europa, nos Estados Unidos, né? Que é o advisor, né? É o conselheiro, o papel do conselheiro. Então, agora que começou a entrar no Brasil essa oportunidade. Como que a gente começa a perceber? Inclusive, olha que interessante que você me perguntou. Inclusive, quando eu estou fazendo as minhas sessões de mentoria e aconselhamento, eu sinalizo para esse executivo o potencial que ele tem para se transformar num conselheiro. Porque eles não sabem. Então, assim, é muita informação, é muito conhecimento, às vezes pautado num período curto de tempo da vida dele, 30, 40 anos, 45 anos, que não é exposto. Então, o que acontece? É onde eu também começo a entender o desejo de querer dele e às vezes eu abro os olhos desse profissional para que ele perceba o quanto ele consegue ser útil no processo como um todo, quando ele poderia ser. Legal. E aí ele disse para mim, falou, nossa, Fernando, eu nunca pensei em ser um conselheiro. Eu falei, mas isso é um conselheiro. Não, um conselheiro é uma pessoa que se movimenta. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Como é que a gente se conecta? Existem redes de profissionais que estão se transformando em conselheiros hoje, né? E as próprias empresas, Denis, conforme elas vão desenvolvendo, elas vão tomando potência no processo como um todo, as outras, eles se comunicam. Certo. E eles se perguntam, escuta, o que você está fazendo? Como você está conduzindo o seu processo? Então tem um benchmark muito forte. Existe um benchmark. Você atendeu uma empresa que... Veja, você está lidando com pessoas... por exemplo, eu estou com uma empresa agora, que é uma empresa gigante, Um dos negócios dessa empresa são 50 mil funcionários. Um dos negócios. Pode falar o nome da empresa? É uma empresa do ramo de energia elétrica. Certo. Né? Ela é mais forte no Nordeste.
E o que acontece? Essa empresa se chama Equatorial. É uma empresa gigante, é uma empresa poderosíssima, de uma energia violenta, né? E com objetivos tremendos. O desejo de querer do presidente dessa empresa é enorme. Enorme. Ele está muito preocupado em se desenvolver, em desenvolver processos que de fato tragam ajuda para as pessoas e para funcionários da companhia. Essa empresa ela tem um grupo de 7 presidentes e um presidente, o número 1. E eu trabalhei especificamente com 4 desses presidentes, fazendo esses coaches. E essas pessoas se comunicam. Então, esse é um exemplo que eu dei. Ah, entendi. Né? Então, essa conexão, às vezes, ele tá ali, putz, cara, ele me ajudou a eu sair desse ponto aqui, né? E agora eu tô conseguindo me desenvolver, tô conseguindo fazer a gestão. Como pessoa e como profissional. E aí, obviamente, as pessoas começam a perguntar, porque o grande objetivo é esse. O papel do conselheiro é você aconselhar, certo. É você desenvolver. Só que durante esse processo, você tem que fazer a mentoria. E a mentoria é uma conversa que você tem com uma pessoa, não só simplesmente numa sala, mas você vivendo o dia a dia dele. Então, certo. eu participo da vida, às vezes, do profissional, desde a hora que ele chega na empresa até a hora que ele vai embora. O dia todo, eu estou junto com ele. Por quê? Porque eu preciso entender como ele funciona no dia a dia. E aí esses profissionais, eles vão se moldando, eles vão se modificando ao longo do processo. Entendi. E eles percebem isso. E, obviamente, as pessoas começam a perguntar, o que você está fazendo? Com quem vocês estão trabalhando? E aí começa a ter essa rede de network, de conexões. E às vezes acontece isso dentro da própria empresa. Vou dar um exemplo claro. Né? Você vai em outras áreas, né? Outras empresas, com outros níveis de diretores executivos. Você começa a desenvolver o trabalho com um desses executivos e os outros diretores começam a perguntar. Escuta, o que aconteceu? Quem está fazendo coach com você? O que está acontecendo de diferente? Eu estou fazendo com fulano de tal. Você não é com ele? Fulano, e às vezes isso acaba sendo direcionado para que eu consiga desenvolver esse projeto. E como que você consegue selecionar? Porque você segmentou muito bem a sua carreira profissional, né? Como empreendedor. E como que você conseguiu selecionar somente esse nível de C-levels? Porque hoje, né? A sua agenda deve ser bem competitiva, né? Porque para a gente se conversar é muito difícil, né? A gente, né? Mas como é essa visão de eu atendo esse ou não atendo esse? Já chegou nesse momento na sua... Já chegou nesse momento. Eu costumo dizer, como eu já falei outras vezes para você, eu tive a boa sorte de construir isso. Mas essa boa sorte, ela se constrói também com relacionamentos, com bons relacionamentos. Então, as minhas conexões, elas começam a ser feitas com empresas que, de fato, estão alinhadas com os meus propósitos. Então, eu já tive muitas oportunidades de declinar de outras empresas que eu entendia que talvez isso não estava alinhado com os meus propósitos. É claro que o objetivo é sempre desenvolver pessoas. Né? Então, eu tenho também um grande desafio, muitas vezes, de algumas empresas que falam assim, a gente gostaria de ser desenvolvido. A gente sabe que a gente precisa mudar o mindset das nossas lideranças e a gente sabe que não está legal, mas a gente gostaria de mudar. Então, percebe que existe um desejo de querer do número 1 da empresa em transformar uma cultura, um processo de transformação cultural dentro da sua empresa. Legal. Então, quando parte desse desejo, é o que me motiva, é o que me deixa mais feliz, porque o grande objetivo é esse. O meu desejo de querer é ajudar pessoas e profissionais em todos os níveis, é claro, a desenvolver. E por que eu foquei nos C-levels? Porque são as pessoas que tomam decisões dentro da empresa. Legal. E quando você fala dessas na vida dos outros. Você está falando daquela estrutura que você passou lá atrás, que a gente até no próximo bloco a gente vai debater um pouco mais desse processo, mas é daqueles procedimentos, né? Das reuniões diárias, das decisões importantes. Ou seja, é como se você fosse estruturar ela para que ela pudesse fazer esse básico bem feito. Exatamente, exatamente. A gente está falando de governança, que nós vamos falar mais sobre isso. Toda empresa ela precisa ter o seu modelo de governança. Grandes empresas como essas que eu falei, né? Eu citei algumas aqui, elas já existem um modelo de governança corporativa. E qual é o principal ponto do modelo de governança corporativa de uma empresa?
a exposição, a coerência de dados. É você Muito bom isso aí. É de fato você se expor de forma honesta e genuína com dados. Só que daí, conectando nós dois, é onde a gente chegou, né? Gostei dessa parte. Como que você se conecta de forma com credibilidade, com autoridade e com visibilidade, exposição honesta, se você não tem uma boa leitura de dados dentro da sua empresa. Exato. Então aí você volta de novo para a estrutura, né, da forma que está dentro dessa posição de um advisor. Exatamente. E para você que está aqui nos ouvindo, nós estamos aqui encerrando esse bloco para que vocês entendam como é a posição de um advisor. Às vezes nós estamos aqui do lado de cá na área de tecnologia também tomando decisões difíceis, né? Como um advisor, às vezes as pecinhas do xadrez são diferentes, mas no final do dia são pessoas que estão por trás, são decisões importantes que nós precisamos tomar. Então, assim, você que está aí, que gostou desse conteúdo ou até mesmo teve uma dúvida, os contatos estão aí abaixo. Nós temos aqui também as caixinhas de comentários, vocês podem perguntar, né, Fernanda? A gente pode responder depois, mas com certeza nós temos dados aí suficientes para a gente abrir o próximo bloco e termos aí pontos importantes para discutir. E uma mensagem final que você gostaria de deixar aí sobre até deixar um spoiler de qual é o principal dado que a gente pode falar aí para a audiência, para deixar um pouquinho de curiosidade. O principal dado são decisões. Boa. Todo ser humano, isso é um estudo mundial, todo ser humano toma mais de 30 mil decisões todos os dias. Caramba. Todos os dias. E esse número é daí para cima. Já é o próximo blog. Decisões de falar, decisões de levantar. Então, você imagina um líder, um executivo de alto nível que precisa tomar decisões para 50, 90 mil funcionários. O nível de responsabilidade dele é muito grande. Cara, muito grande. Eu não consigo... Eu vou tentar me enxergar no próximo bloco e você me coloca nessa posição para eu tentar entender qual é a sensação de estar na sua frente. Legal. De fazer esse processo. Acho que vai ser bem legal. Vai ser uma troca interessante. Mas muito obrigado mais uma vez, Fernando, e a todos vocês que estão aqui conosco. Até a próxima.